Olá, meus prezados irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal para mais uma semente do Evangelho. Pessoal, já, né, em breve eu vou estar estreando aí uma nova playlist falando sobre a minha autobiografia, tá? Então, eu vou contando a história dos capítulos do meu livro, né? E eu conto com vocês para assistir, né, esses novos vídeos que eu vou estar postando. Também vamos começar uma nova playlist falando sobre a consolação e a esperança, né? Sobre as cartas consoladoras, certo? Vai ser o Evangelho e as novas cartas. Em breve eu vou estar postando, né? Os novos vídeos. Não sei quando volto as lives, né? Mas em breve eu vou estar postando novas cartas aí para vocês, bem no comecinho aí de fevereiro, ok? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, falando um pouco sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Porque muita gente solicita carta, né, de pessoas que partiram com o coração apertado, às vezes com a desarmonia que aconteceu em casa. Às vezes essas pessoas partiram com o coração cheio de ódio, de rancor, de mágoa. E muita gente me pergunta, Nancy, por que essas pessoas escrevem, né? E eu hoje resolvi lembrar dessa passagem aqui do Evangelho, capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, porque a gente tem assim um parâmetro, né, de esclarecimento para vocês. Então, vamos começar o nosso evangelho de hoje fazendo a nossa prece, né? Eu gostaria que todos vocês que estão aí envolvidos com esse nosso evangelho possam mentalizar Jesus, trazer para a sua tela mental o seu ente querido, o seu familiar, às vezes uma pessoa amiga, um vizinho que está precisando de uma prece. Então, vamos começar suplicando ao Mestre Jesus paz, esperança, energias salutares, boas vibrações, né? Vibrações de amor, de paz, de saúde, de alegria para todas as pessoas que estiverem assistindo o nosso evangelho. Então, o evangelho de hoje, vamos lembrar do item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Quem traz essa informação nesse esclarecimento desse evangelho é Santo Agostinho, em Paris, 1862. Veja bem, a época que isso foi escrito, tá, gente? Para hoje, é como se tivesse escrito ontem. Não mudou nada. Tem muita coisa aqui do Evangelho que ele nos esclarece em cada capítulo, cada item estudado, tá? A ingratidão é um dos frutos imediatos do egoísmo. A revolta sempre. Não. A ingratidão é um dos frutos imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos. Mas a dos filhos em relação aos pais tem um caráter ainda mais revoltante. Então, quem não fica triste com o desequilíbrio de uma família quando estão todos reunidos, que tem aquela desarmonia, né? Os pais, mães e filhos, todos ficam tristes. Então, essa revolta, ela vem, né? Ela é, digamos assim, inflamada pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade. Todas essas virtudes que nos afastam do Mestre Jesus, né, das lições do Evangelho, estão contidas aqui. Continuando, o Espiritismo vem lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Por quê? É por meio do Espiritismo que você consegue notícia do seu familiar vindo do outro lado da vida. Ou seja, ele está bem perto de você, porém como espírito imortal. A gente sempre traz essa informação aqui para você, mas se você não é espírita, não tem problema nenhum. A carta, ela não chega só para os espíritas. Ela chega para o evangélico, porque lá dentro da igreja evangélica também tem médiuns, né? Vê aquelas pastoras, aquelas pessoas que acolhem os demais. Eles são médios videntes, são pessoas que já passaram pela Umbanda, pelo Espiritismo, por tantas outras religiões e se encontraram ali. Às vezes, o compromisso daquela pessoa é naquele ambiente, né? E aí você fica, meu Deus, por que fulano está na igreja evangélica e me disseram que ela é médio, que ela vê os espíritos? Gente, a vidência, a psicografia, a psicofonia, os talentos mediúnicos, ele não interfere em que religião você vai trabalhar, em que religião você vai frequentar. Porém, né,
para a psicografia, para que você possa transmitir os recados vindo do mundo espiritual. É claro que você precisa ir em busca de um médium que trabalhe sobre a doutrina espírita para que ela possa te esclarecer, né? Continuando, quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes de sua natureza e vai para o espaço se aperfeiçoar, ou permanece estacionário até que deseja esclarecer-se. Gente, isso daqui a gente sempre escreve nas cartas. Sabe por quê? Quando o espírito chega do outro lado da vida, ele é esclarecido, ele é acolhido, amparado, ele tem o tempo necessário, o tempo permitido ali para que ele possa se adaptar na sua nova morada, para que ele possa rever tudo que ele aprontou aqui na terra, o que ele fez de bom, o que ele fez de ruim, o quem ele tratou bem, o que ele tratou mal, o que ele fez de bom, o que ele fez de progresso para a sua vida. Mas quando ele chega do outro lado, o que ele percebe que chegou com o coração apertado, com ódio, ferido pela desarmonia, pelo desamor, pelas dificuldades enfrentadas, pelo aprendizado que não foi tão fácil aqui na Terra, ele tem a oportunidade de reverter tudo isso reaprendendo. E quando ele recebe a permissão, ele retorna numa carta de saudade, avisando a família que está bem, pedindo desculpa, pedindo perdão, contando as suas dificuldades que ele encontrou, tanto a dificuldade que ele passou na Terra, como as dificuldades que ele passou no além-túmulo. Então, eu deixo como sugestão aqui hoje esse capítulo, Honrai vosso pai e vossa mãe, para que você entenda um pouco e compreenda essa questão, né, da carta consoladora, porque a carta, ela vem para acrescentar e validar aquilo que vocês vivenciaram com esse espírito enquanto na Terra ele esteve. Alguns partiram cheios de ódios, violentos e desejosos de vingança, insatisfeitos. São muitos os espíritos que retornam ao mundo espiritual nessa condição. Mas daqui, o que a gente vai fazer? Orar por essas pessoas. Por que a espiritualidade, aqui no Evangelho e tantos outros livros que a gente lê, tantas obras ditadas pelos espíritos, nos pedem que oremos por esses irmãos, que a gente possa interceder por essas pessoas. Às vezes uma pessoa teve um infarto e foi para o hospital e alguém manda aí na sua mensagem, né, nos seus grupos: gente, vamos orar por fulano de tal que está passando por um momento difícil, acabou de ser acometido lá por um infarto e está precisando da ajuda de prece de todos nós. Essas pessoas, é isso que acontece. Às vezes, guardou tudo ali e naquele momento um infarto, mas ainda não foi fulminante, foi um infarto que precisa de fazer uma avaliação da sua atitude, do seu comportamento com a sua família, né? E da sua vida terrena, como está sendo levada essa vida aqui. Então, como é que você está conduzindo os seus dias? De repente, você precisava desse momento para que você pudesse olhar para dentro de você e analisar os consertos necessários ainda em vida, porque Deus nos permite todos esses consertos por aqui. Continuando, reconhecendo que para chegar até Deus, há somente um caminho, a caridade. Por que a caridade? O caminho da caridade, do amor pelo próximo, de amar o nosso semelhante, de fazer ao outro aquilo que gostaria que fosse feito com você, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quando a gente exercita essas lições do Evangelho, a gente encara a nossa vida, a nossa realidade, as nossas dificuldades com mais paciência, com mais amor, com mais tolerância, né? Para que sejamos mais persistentes naquilo que a gente precisa consertar. E aqui ele diz: acontece que não há caridade sem o esquecimento das ofensas e das injúrias. Então, por que existe essa caridade quando o espírito deixa a terra? Porque através da carta, através da materialização das vozes do céu, enquanto aquele espírito está escrevendo, ele está diminuindo a sua dor, a sua angústia, e ao mesmo tempo ele vai estar curando as feridas dos seus familiares aqui na terra. Continuando, acontece que não há caridade sem o esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e não há caridade sem perdão. Então Jesus disse aqui nas nossas lições, né, quando Pedro pergunta: quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão?
até 70 vezes 7, incondicionalmente, gente. O perdão das ofensas é fruto, né, das grandes almas. As grandes almas que retornaram ao mundo dos espíritos, que nos acolhem, nos ajudam, nos capacitam, né, nos trazem essas lições para que possamos, né, refletir nessas lições do Evangelho, para que possamos dar prosseguimento à nossa vida na Terra, que é uma vida desafiadora, cheia de obstáculos, cheia de imprevistos, mas a gente vence todas essas dificuldades, porque afinal de contas, fomos nós que imploramos elas, e enquanto nós estamos aqui reajustando os nossos dias, as nossas dificuldades, nós estamos quitando aquelas provinhas que não demos conta, né, numa existência anterior. Então, com um grande esforço, observam aqueles que odiaram na terra. Ao vê-los, o rancor é intenso. Então, naquele momento que você partiu, que estava com o coração ferido, coração cheio de mágoa, de rancor e de ódio, você vai aos poucos sendo esclarecido, assistindo palestra no plano espiritual, amparado pelos espíritos amigos, pelos socorristas, né, pelos enviados de Deus. E aí, num determinado momento, chega aquela hora que você diz, caiu a ficha. E você precisa recomeçar. E para recomeçar, você precisa se arrepender de todas essas coisas que foram realizadas aqui na Terra. E isso só é possível por meio das cartas, por meio de uma reunião de desobsessão, numa casa espírita, onde você foi lá, visitou, assistiu uma palestra, tomou um passe, e lá esse irmão ficou para ser tratado. É por meio da sua sintonia que tudo isso acontece. Oram a Deus, imploram aos bons espíritos para lhe dar força no momento mais decisivo da prova. A gente precisa estar conectado com Deus, porque as provas são difíceis para todas as famílias na Terra. Então, às vezes você diz, não, fulano tem tanta condição, mora numa casa boa e não tem problema nenhum. Ora, mas você não sabe do que acontece lá dentro. Cuida da sua família, cuida, zele do seu bem mais precioso, que são os seus talentos, né? E a sua fé com a sua família. Continuando. O contato incessante com os seres a quem odiou é uma prova terrível sob a qual ele, às vezes, fracassa, se a sua vontade não for bastante forte. No momento que você está numa reunião de desobsessão, que você está ali contrito a Deus, pedindo a Jesus força, coragem, né, para que aquele espírito renuncie àquele ar de vingança e de ódio, né? Através de um médium, ele pode dar passividade, né? E deixar aquele depoimento de ódio, de rancor, e mais tarde ele vai sendo tratado, e lá um dia ele retorna avisando da dificuldade que ele passou, dos momentos de dificuldade que ele enfrentou quando ele feriu alguém aqui na terra, quando ele carregou aquela mágoa, aquele rancor, e lá chegando ele foi esclarecido que ele precisava desse alento. Então tudo isso, gente, acontece com a mediunidade, com o espiritismo, num local sério, num ambiente sadio, para que você possa reencontrar, né, no momento do desprendimento do sono, com este familiar e sentir-se abraçada por ele. Porque o reajuste, ele chega através do sonho. E às vezes o sonho, você não consegue descrever ele de uma só vez. Às vezes vai despertando conforme os dias vão passando e você vai recordando que você esteve com seu avô, com a sua avó, com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, com seu amigo, ou com qualquer que seja o ente querido que deixou a terra e que você gostaria realmente, de fato, estar transmitindo isso para o seu coração como uma prova de alívio. E mais tarde, preparado, ele vai ter condições de enviar uma carta no momento planejado pela espiritualidade. Então, eu deixo aqui hoje o capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe. É uma leitura longa, é uma leitura que requer uma grande reflexão e uma reflexão profunda para que você possa até mesmo aliviar o seu coração. Porque o seu coração é o seu guia junto com a sua mente. Eles dois são conectados. Enquanto o coração sente, você percebe na sua mente, né? Você recebe
por meio das palavras sublimes deste familiar ou do Mestre Jesus, né? Este reencontro, este renascimento, né? Esse reajuste realizado entre ambas as partes. Se você gostou desse vídeo, curte, comente e compartilhe. Vou fazer aqui agora a análise de uma cartinha que requer uma grande atenção, né? Uma atenção que eu já li, foram as cartas de Natal, e que eu estou retornando lendo para vocês. Então, é uma carta que foi da mamãe Jerusa para a filha Matilde. Matilde Garcia, Jerusa Garcia para Matilde Garcia. Então, ela aqui no segundo parágrafo diz o seguinte: hoje, logo cedo, fui convidada para lhe escrever, pois já havia despertado essa vontade desde quando esteve no encontro no abacateiro. Foi quando recebeu o recado do seu protetor. Essa senhora foi no abacateiro e ela estava lá sendo tratada e acolhida pela espiritualidade. E daí, então, eu senti que a mãezinha dela estava ali ao lado dela, mas quem escreveu naquele dia para ela foi o mentor espiritual dela, pedindo paz, pedindo paciência e que ela não estava só. E que ao redor dela existiam muitos irmãos cuidando, né, da sua saúde física, mental e espiritual. Naquele dia eu estava ao seu lado. Você estava muito necessitada e foi tratada pelos espíritos de luz. Você ficou mais feliz, seu semblante melhorou e eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque naquele momento a mãezinha dela, o que ela mais queria era ajudar essa filha e ela conseguiu. No outro parágrafo, ela diz o seguinte: quanto amor, filha, você guarda em seu coração pela sua eterna mãezinha e pela sua família, que lhe acompanha sempre com a permissão dos espíritos amigos. Jamais pensei que está só. Jamais pense que está só. Entenda, filha, que nas horas de aflição, entre as dores profundas que de vez em quando sente envolvida pelas angústias durante o tratamento, a mamãe Jerusa não mede esforços para lhe proteger e lhe pedir coragem e fé no Mestre Jesus para que você possa aguentar firme, que Deus estará contigo, sempre acolhendo-te nos braços para aliviar essas dores que vem enfrentando conforme elas se apresentam. Então, veja bem, do outro lado da vida, o próprio Espírito escreve aquilo que é. Só ela sabe por que a mãe dela está falando isso. E qual o motivo dela ter tocado nessas dores, nessas angústias, nessas dificuldades. Não poderia deixar de falar sobre o meu genro, esse irmão e esposo paciente e dedicado à família, que sempre foi e será amigo de todas as horas e momentos e que jamais deixou de estender as mãos para te acolher em seus braços. Desculpa. Veja bem, nesse momento a gente faz aqui uma pausa, porque às vezes quando a pessoa recebe a carta, ela me manda um feedback, né? Quando eu mando a carta para ela, e ela falou que as palavras da mãe dela realmente foram as palavras que ela precisava ouvir. E quando ela fala sobre o esposo dela, ela falou que é um anjo que cuida deles com amor aqui na terra. Então, gente, eu escrevo a carta como eu sempre falo, mas quem valida é o coração de vocês. O coração de quem recebe, né? É quem vai validar, é quem vai saber por que o Espírito escreveu tudo isso numa carta. Daqui eu sigo a minha tarefa terrena, trabalhando para o bem, fazendo a caridade com amor, escrevendo as cartas que chegam de lá para cá. Se você é um desses que está aguardando cartas aí no nosso Telegram, que postou lá a sua solicitação, aguarde com fé, acompanhe os nossos evangelhos, escute essas cartas, esses trechos de análise que eu estou fazendo aqui no nosso evangelho, que vai te ajudar muito a preparar o seu familiar para mais tarde, né? Se for da vontade de Deus, que ele tem o merecimento e a permissão, ele vai escrever no momento certo. Às vezes a gente fica angustiado, a gente fica ansioso, querendo uma carta, e ela chega, às vezes, no momento que você menos espera. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Obrigado por nos seguir, obrigado por nos assistir, obrigado por nos encontrar. E fique na paz do Mestre Jesus
e até o nosso próximo encontro.